Bom dia para todos, vocês aí que me veem no vídeo e os meus alunos que estão aqui participando dessa aula. Ela tem um condão de ser uma aula muito especial, porque vai investigar, revolver, pesquisar como se fossem pesquisadores, antropólogos, os resquícios de uma civilização passada. No nosso caso, nós estamos buscando a identidade original de Jesus e a sua relação com o judaísmo. Esses fatos, ao longo dos séculos, foram modificados pela dogmática da Igreja, sua teologia, através de diversos concílios. Ou seja, a verdade foi alterada para favorecer uma instituição e, em epílogo, favorecer o poder. Por exemplo, nós lemos em Mateus sobre a reencarnação de Elias, quando perguntam se Jesus é Elias, e Jesus diz, não, Elias já veio e vos trataram como quiseram. Quem é Elias nessa reencarnação? João Batista. Está em Mateus. No ano 550, o imperador Justiniano, que correspondia ao cristianismo oriental, na cidade de Bizâncio, produziu um concílio, que é uma reunião de bispos cardeais que decidem sobre o que deve ser feito na igreja, enfim, constrói a sua dogmática e afirmaram que não há encarnação. Enquanto em Jesus, em Mateus, há encarnação, na dogmática depois construída por Justiniano e alongada através de todos esses séculos pela Igreja, não há encarnação. Então, a aula de hoje, baseada nesse pequeno exemplo, ela vai tentar colocar Jesus exatamente como ele era, e não como fizeram dele. São duas realidades. Uma é a realidade objetiva e factual, a outra é uma realidade construída em narrativas e, de uma certa forma, até uma ficção. Vamos, então, primeiramente, fazer a nossa prece de abertura. Bem, o nosso tema é Jesus judeu. Jesus judeu, 3 vezes. Jesus judeu. Comecemos. Próximo. Essa
é uma imagem de Jesus pregando na sinagoga. Uma boa parte das atividades que ele tinha, ele pregava na sinagoga de Nazaré e na sinagoga de Cafarnaum. Bom dia, Glorinha. Então, vemos aqui, Jesus está trajado como rabino, o manto azul e branco dele é o talit, que os judeus usam, e a cabeça na sinagoga tem que ficar sempre coberta. Pode ser coberta pelo talit ou então por um solidel, que é uma espécie de chapéu cônico, chapéu que fica sobre a cabeça. Mas ao fundo tem um símbolo lá da menorá, lá em cima, que é um símbolo religioso muito forte do judaísmo, que corresponde aos 7 dias da semana. Outro fato importante também que foi deturpado, Jesus era de origem semita, que foi originariamente de Sem, filho de Noé, e que foram gerar os hebreus. Então a pele dele tem que se tem que ser mais escurecida, amorenada, como daqueles que viviam em Jerusalém, e que a pele era curtida, olhos pretos, barba escura, cabelos crespos. Esse é o Jesus amorenado, o Jesus de cabelos pretos, olhos pretos. Não é o Jesus caucasiano, que foi ou com uma espécie de norueguês ou dinamarquês, que foi depois construído pelo cristianismo europeu. Pronto. Próximo. Bem, e aqui é uma situação muito especial que nós vivemos e que jamais eu poderia deixar de omitir. Se eu sou um professor e se eu sou espírita, eu tenho que dizer isso, para que eu seja coerente com aquilo que eu prego ou que eu ensino. Dedicada à memória de todos os milhares de judeus, que são os israelenses, mas que são judeus, israelense judeu, israelense cristão, israelense árabe, vítimas das atrocidades do terrorismo cruéis. Que seus espíritos sejam elevados à misericórdia de Deus e seus sacrifícios conscientizem a humanidade para a extinção de terroristas e do terror da face da terra. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. O Senhor enviará do Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Salmo 110, versículo 1 e 2. É um salmo muito importante que fortalece aqueles que são hostis, aqueles que são cruéis, na defesa dos princípios de uma civilidade, de um povo, de uma moral, de valores e juízos mais assentados no bem. Próximo. Vamos estudar um pouquinho a diferença entre hebreu e judeu. Né? Vamos lá. Primeiro, hebreu. Hebreu vem da palavra ivre. Ivre, que significa alguém além do rio Eufrates. Na Mesopotâmia tinha 2 rios, Tigre e Eufrates, e no meio dos 2 rios estava a Mesopotâmia, entre 2 rios. E lá tinha o rio Eufrates. É um grupo, inicialmente os hebreus eram nômades, eles, espécie de árabes migrando no deserto o tempo todo. E na genealogia dele eles são semitas, porque descendem de Sem e filho de Noé. Isso vai se estender então a Jesus. Os hebreus são um dos povos emigrados do desertos arábicos para as terras de Canaã, à margem oeste lá do Jordão. Então eles desceram da Mesopotâmia. Abraão, que é o patriarca, vivia na cidade de Ur. Ele desce e vai até Canaã, não ele, mas os seus descendentes. Essa área de hoje é o que nós chamamos de Palestina, que está Israel e Palestina. Algumas tribos dos hebreus se tornaram sedentárias, fixaram-se e viviam do pastoreio e da agricultura. Esses são os hebreus. Próximo. Os hebreus constituíram uma sociedade patriarcal, quer dizer, que tinha um patriarca que geria todos os interesses de poder, da governança,
da parte moral, do trabalho, enfim. Era uma espécie de rei, patriarcal. E os judeus têm, hebreus na época ainda, tem Abraão, Isaque e Jacó, que são os 3 patriarcas, muitas vezes mencionados por Jesus. O patriarca Jacó teve 12 filhos que vieram a formar as 12 tribos de Israel. Dentro desse patriarca, então, se formou 12 tribos de Israel. Dessas tribos, destaca-se a tribo de um filho dele chamado Judá. Esse Judá, a tribo, vai formar um reino de Judá. Esse reino de Judá vai ser identificado como judeus. Portanto, o vocábulo hebreu, está aqui, ele passa para Judá, de Judá, e de Judá de judeu. Então, na realidade, judeu é originário de hebreu, mas o termo atual hoje é judeu, já que os hebreus foram, na sua evolução genealógica, foram se transformando em judeus. Próximo. Bom, então, o que são os judeus? Os judeus são todos descendentes da tribo de Judá. Isso lá na Bíblia. Eu quero que você me acompanhe. Descendentes da tribo de Judá. São os judeus. Mas na significação atual, os judeus, eles constituem pessoas, indivíduos, que têm uma identidade religiosa. Têm tradição, têm costumes baseadas na lei mosaica, basicamente, que é o Velho Testamento. Então, é um grupamento de identidade, juízo de valores, tendo por base uma religião. É isso. É isso. Então, as raças, os judeus, eles não formam uma etnia racial. Eles podem ser o quê? Mongoloide, um judeu árabe, um judeu japonês, um judeu indiano, pode ser tudo. Porque isso não é uma condição racial, genética, é uma condição cultural religiosa. Não sei se vocês me entendem. Quando sofreram a diáspora, saíram de Israel, no ano 70, o imperador Tito destruiu Jerusalém e migraram para todo mundo, eles formaram comunidades de diversas etnias. Muitos eram na Península Ibérica, Portugal, os judeus portugueses, os judeus espanhóis, os judeus árabes, enfim, na África do Norte. Então, o judaísmo não é uma raça, é uma cultura religiosa e uma identidade e valor em cima dessa cultura. Vocês estão entendendo? Porque isso não é explicado. Garanto que isso não é explicado. Próximo. E nesse quadro a gente vê o que eu falei. Lá em cima tem os hebreus, à esquerda e à direita tem os judeus. A origem dos hebreus é um povo nômade que mais tarde se radicou na região de Canaã, ao oeste do Rio Jordão. E os judeus têm a sua origem na tribo de Judá, que é o sul de Israel, na Judéia. Então, são dois movimentos. Próximo. A diversidade das raças judaicas, fenotipia, significação moderna. Fenotipia é um termo da genética em que o gene vai se expressar no organismo. Então, há uma fenotipia para a raça negroide, ou negra. Tá? Então, aquele gene vai dar a característica da pele negra, olhos vermelhos, olhos escuros, etc. Então, a fenotipia vai dar as características raciais. Os genótipos são todos os genes que nós temos, que 30 mil, 25 mil genes. Mas esses genes se juntam para formar os caracteres de uma raça, de um povo. Pela cor da pele, pelo cabelo, enfim, pela altura, varia toda a condição morfológica e epidérmica. Isso que é a fenotipia. Não é? Então, por isso, como os judeus não têm a base deles na fenotipia, então tem o que ali, hein, Glorinha? Judeus asiáticos, vocês sabiam disso? Quem não sabia, levanta a mão. Olha, quase todo mundo não sabe nada. Então. Por quê? Porque ninguém informa vocês isso. Isso que me entristece. Tem tanta televisão aqui, tem tanta coisa, mas para informar direito, não informam. Há judeus asiáticos, japoneses, chineses, há indianos, há negros, sobretudo os negros são da Etiópia,
que é uma remanescente de uma das 12 tribos de Israel. Uma tribo perdida, dessas migrou e foi para a África, e lá fundou a Etiópia, que são judeus negros. Esses judeus negros estão hoje em Israel, porque eles foram perseguidos e migraram uns 20 mil, sei lá, 5 mil migraram para Israel, negros. Eu mesmo, quando estive em Israel, uma das migrações, eu vi um judeu etíope com a sua identidade etíope, não mudou nada, andando assim, e ali atrás dele 3 mulheres, 1, 2 e 13, poligâmicos. Eu perguntei, mas como é que vai ser aqui? Não, a gente não pode mexer na cultura deles. Se ele tem 3 mulheres, 4, poligâmicos, fica. Então, esse é um outro exemplo da diversidade racial, fenotípica do judeu. Próximo. Bem, esse quadro é um quadro que eu fiz com muito carinho. Vocês vão entender bem o que está aqui. Lá em cima tem os judeus. Está bom isso aqui? Está vendo bem? Lá em cima tem os judeus. Qual a identidade deles? Eles se identificam pela religião, pela tradição e pelos costumes. Isso é uma coisa cultural, não é étnica, não é racial, é cultural a identidade deles. E essa cultura é uma cultura religiosa baseada no Antigo Testamento, que eles chamam de Torá, em hebraico. Então, ali, o Antigo Testamento são 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São 5 livros de Moisés. Agora, a diferença de tudo isso da etnia. A etnia, na realidade, até uma declaração que teve na Unesco, é formada pela raça, fenotípico, pelos costumes nacionais e pela língua. Então, na África, que tem a fenotipia negra da pele, escura, você tem N povos diferentes, de diferentes etnias, porque embora tenha uma cor da pele, tem culturas, valores, arte, expressões de trabalho, expressões ligadas ao convívio social diferentes. No Brasil nós temos, acredito pelas informações, temos 200 tribos de índios diferentes. Eles são índios, são a etnia mongoloide, que nós chamamos. Mas, ao mesmo tempo, cada um tem a sua língua, tem os seus costumes, etc. Então, gravem bem isso. Etnia é a raça, mais a cultura, mais a comunidade com seus hábitos sociais. Raça está em extinção, porque raça só vai tratar da cor da pele. É um termo que foi abolido pela Unesco. Acho que foi em 1950, alguma coisa assim. Então, na etnia temos a raça, os costumes nacionais e a língua. Então, vamos ter o quê? Judeus caucasianos. Cáucaso é uma cadeia de montanha, que acredito, na Europa, mais para o norte da Europa, e essas pessoas que vivem nessa cadeia de caucasianos tinham a pele muito clara. Aí houve a identificação da pele clara com os caucasianos, né? E, no caso, eu citei os europeus. Temos os judeus mongoloides, que é a raça mongol, que são os asiáticos, e os judeus negroides, que são os africanos. Então, eu acho que a gente chegou a um ponto muito interessante, que vocês estão entendendo que as coisas não são assim, são um pouco diferentes quanto a gente explica. São um pouco diferentes. Próximo. Bom, a genealogia de Jesus. Jesus vem da tribo de Judá, uma das 12 tribos. Vamos ver um pouquinho como isso se processou. Teve Abraão lá em cima, pai Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 tribos de Israel, os 12 filhos. Uma dessas tribos, Judá, que é da judeus, gerou Jessé, Jessé é o pai do rei Davi, Davi é o pai do rei Salomão, Salomão gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José e José gerou Jesus. O avô de Jesus chama-se Jacó. É incrível isso, não? Né? Porque a nossa cabeça está acostumada, o judeu está aqui, o cristão está aqui, o católico, mas a realidade que nós vivemos, do estudo, do ensino,
das referências bíblicas são essas. É uma interpenetração do judaísmo com o cristianismo. Então, Jacó gerou José, José gerou Jesus. Está aqui em Mateus, Mateus 1,17. E também está em Levítico 12,3, Levítico 12,6, para quem quiser. Foram 42 gerações. 42 gerações do pai Abraão até Jesus. Não está bonito isso? Não está bonito? Bonito, né? Próximo. Bem, agora vamos falar sobre a cultura judaica de Jesus. Toda ela referenciada na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. Nada disso é meu, eu sou um professor. O professor transmite conhecimento. Pesquisa também, para ver se o conhecimento tem autenticidade, né? É um conhecimento validado e tem evidências. Então, nós vamos estudar os diversos passos da cultura judaica de Jesus. Tá bom, Marquinhos? Se eu fizesse isso nos anos 1700, 1600, 1500 e até o finalzinho de 1800, eu seria levado para o Santo Ofício, para a Inquisição, e teria que abjurar e negar tudo que eu estou dizendo. Sabia, Aura? Sabia? Por causa de violar os dogmas, né? Tinha o Santo Ofício, a Santa Inquisição. Bom, então, circuncisão de Jesus. Está aqui Jesus, Maria e talvez José. Vamos lá. Não, ali está fazendo a circuncisão. Próximo. Vamos ver o que o livro Gênesis diz sobre circuncisão. Gênesis. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. Abraão disse, aliança abraâmica com Deus. Tu e tua descendência, Abraão e sua genealogia, no decurso de gerações. Esta é minha aliança, que guardeis entre mim e vós, e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. É a aliança abraâmica. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Está claro também isso? A circuncisão como ato de patentear a aliança abraâmica com Deus. Isso vai de geração a geração. Até hoje, todos os judeus no 8º dia de nascimento fazem a circuncisão, que eles chamam de Brit Milá. Agora vamos ver o que diz Lucas. Completado 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus. Então Jesus foi levado ao templo e seguiu um costume judaico, a circuncisão. Próximo. A purificação da mulher após o parto. Tinha uma série de preceitos para a mulher que tinha parido. Vamos lá. Está aqui um rabino e talvez José e Jesus no colo do rabino. Próximo. Vamos ver para o Velho Testamento. Eu estou sempre começando por lá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala ao filho de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Quer dizer, 7 dias seria o pós-parto, hoje em dia. Será imunda e no 8º dia se circundará o seu menino a carne do seu prepúcio. Então, a mulher lá fica afastada nesse momento de toda atividade, porque eles tomavam a menstruação como uma coisa suja, uma coisa imunda, aí na Bíblia, mas é uma coisa desagradável, né? E no 8º dia, o menino vai ser circuncidado. Continua, depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue, nós chamamos em puerpério, é o período pós-parto, é chamado puerpério. Continua, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará na sinagoga, até que se cumpram os dias da purificação. Levítico 12, 1,5. Então, está aqui a função que Maria seguiu, pós-parto. 7 dias e depois 33 dias. Agora, o que aconteceu em Lucas?
Passados os dias da purificação, está lá em cima de Maria, deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então, passada a purificação, foi levado para a sinagoga. Próximo. Entre os judeus era comum sacrifício, que eles chamavam de oferendas pacíficas. Havia muitos sacrifícios. Havia basicamente o holocausto, que era pegar um cordeiro, cortá-lo e queimá-lo, ou então só cortá-lo. Quem geria isso era a tribo dos levitas. Então havia muita corrupção e muita desonestidade, como em todo grupamento humano. Vem outro e que quer instituir um poder, sempre será corrompido de alguma maneira para manter esse poder. E os levitas aproveitaram isso. Então, o rito judaico, por exemplo, o rito de purificação, era o seguinte: trazia um cordeiro, no caso de Jesus trouxe uma pomba, porque ele não tinha dinheiro para comprar um cordeiro, a mãe coloca a cabeça no cordeiro e faz a prece. O meu mal, a minha culpa, o meu erro, todo ele ser transferido para esse cordeiro. Quando ele morrer, eu ficarei limpo, ficarei purificado. Esse era o ritual. Então, aí está o cordeiro. Mas também tem a pomba e tem a rola, é o sacrifício. Próximo. Vamos ver o que Levítico diz. E cumpridos os dias de purificação, no caso, né, Glorinha, Lucinha, nós estamos falando de Maria, né, que é o nosso trato, os dias da sua purificação, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rola. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher, no caso Maria, fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei de que der à luz menino, menina. Então, terminava o ritual da purificação, no caso Maria, que trouxe umas pombinhas, com a morte das pombinhas, e toda a imundície dela, quer dizer, todo lado rejeitado pela cultura judaica, como uma coisa má, ruim no organismo, tinha sido transferido para a pomba, ou no caso dos rios, transferido para o cordeiro, e o cordeiro é morto, ela está limpa. É muito simples isso. Então, eu faço uma opção de coisas erradas, vou ao templo, compro 2 cordeiros, sou rico e purifico totalmente mediante a morte desse cordeiro. Então, era isso que Jesus condenava neles, né? Condenava esse lado corrompido. Na época dele, era o grande templo, né? Que era chamado Sinédrio, e o sacerdote. E continua: todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer um sacrifício. Está lá. Todo primogênito, o primeiro que nasceu. Segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Está lá. Lucas. Próximo. Vocês estão gostando disso aí? Aí. Tudo bem, querido? Bom, vamos lá. Jesus no templo, adolescente no templo. Jesus, ele ia ao templo. Maria ia ao templo. O templo é sinagoga. Ora, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A Páscoa dos judeus é a celebração da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, todo ano tem a cerimônia da Páscoa. Inclusive, Jesus foi na época da Páscoa dos judeus, e ali ele foi preso, né? E sofreu logo o período após a Páscoa, a crucificação. Então, está aqui Jesus dialogando com os judeus. O que está errado nessa desenho? O sujeito está dentro do templo, da sinagoga, que tem que botar o quê? Fala para mim. Tem que botar o quê? O solidel. Tem que cobrir a cabeça. Eles estão com a cabeça sem nada. Jesus não tem um solidel. Isso aí é feito pelo cristianismo, ou no caso, catolicismo. Querem transformar Jesus num ser católico e negando a sua origem judaica. Então, algumas dessas imagens estão erradas também. Próximo. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume religioso. Então, aos 12 anos, ele foi para... Toda criança com 12 anos ia também para a sinagoga.
Terminados os dias da festa da Páscoa, que ele tinha ido com a sua mãe para a Páscoa, seu pai, permaneceu Jesus em Jerusalém. Estava lá em Jerusalém. 3 dias depois, os pais voltaram a Jerusalém à sua procura. O acharam no templo, sentado no meio dos doutores. Doutores da lei são aqueles que interpretavam a Torá. Ouvindo-os e interrogando-os. E todos que os ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Tem um erro ali. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? A casa do pai é a sinagoga, mas não vamos dizer que a sinagoga é a casa de Deus, isso é uma metáfora. Vamos lá, não vamos ficar ortodoxos aí, vamos ficar dogmáticos. Qualquer lugar que você pensar em Deus e reverenciar pela prece, você entra em sintonia com a casa do Pai. A casa do Pai é a metáfora da presença de Deus, a presença espiritual. É uma metáfora. Então, isso está em Lucas. Próximo. José e Maria seguiam disciplinadamente as práticas judaicas, como no caso a ida anual ao templo da época da Páscoa. Então, Maria e José eram judeus e seguiam todos os princípios e os procedimentos judaicos. Por favor, entendam isso. Entendam isso. A sabedoria precoce de Jesus, interpretando a Torá, que é o livro sagrado, surpreende os doutores do tempo. Então, aí tem duas passagens que estão na Bíblia em Lucas. Próximo. Bem, a gente chega a uma coisa importante. Jesus pregava na sinagoga, né, Glorinha? Aí, isso não aparece, mas pregava. E está aí no Evangelho, né? Com todas as referências. Então, ele, na pregação dele, ele foi pregar em Nazaré, que ele ficava naquela região, no Cafarnaum, em Nazaré, que é o norte de Israel, que é a Galileia. Está certo? Aí estão me entendendo? Em cima é Galileia, a cidade de Nazaré, tem aquele mar ali, e aquele lago, e Cafarnaum, a cidade portuária. Bom, o que está nessa imagem? Olha, Jesus está com a cabeça coberta, está certo? Está certo? Tá. Aí sim, não é? E ele está sobre essa pequena mesa, ele está com 2 rolos. O que são os rolos? São a Torá. Os judeus têm os rolos, tem um rolo onde está escrito todo o Velho Testamento. Esse rolo, Torá, fica colocado na Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, é uma coisa que a gente pode conversar, está lá a Torá. Porque isso lá a Torá, e isso é a parte mais sagrada do judaísmo, redigida e constituída na Torá. Então está ele, o próximo. Aí, essa passagem até me arrepia, que é Isaías 61. Isaías 61. 61, 1:10. Olha, Jesus está lá no templo, na sinagoga, está nessa pequeno anteparo, essa pequena mesa, esse pequeno púlpito está a Torá, e ele abre a Torá e lê Isaías, ele lê Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele diz isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ungir é colocar um óleo na cabeça, mas aí metaforicamente é a energia de Deus, a presença de Deus. Mas ele diz, o Senhor Deus está sobre mim, ele diz, está sobre mim. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, a metáfora é a libertação espiritual, porque não dá para ler a Bíblia literalmente, como as pessoas querem. Ela sempre tem um significado, um simbolismo.
Esse simbolismo é caracterizado por metáforas, e no caso de uma metáfora de conteúdo moral, é chamado parábola. Aí continua, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes da salvação e me envolveu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia. Então, nesse momento, ele diz da sua ligação factual com Deus. Mas isso é em Isaías, quer dizer, Jesus não tinha nascido ainda. Tá? Isaías é um profeta. Mas isso vai se realizar. Vamos lá. Próximo. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo os seus costumes. Jesus pregava aos sábados na sinagoga. Na sinagoga a pregação é sempre ao sábado. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E desenrolando, que é um rolo, o livro Torá do profeta Isaías, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus. Pelo que me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Próximo. Tendo enrolado a Torá, devolveu o assistente e sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer-lhe: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. É arrepiante. Aí ele confirma Isaías. O Espírito do Senhor desce sobre ele, ele prega na sinagoga, e em seguida ele confirma o que foi feito nas escrituras, que é Isaías. Esse é um momento dos momentos mais importantes de Jesus, em que ele vai assumindo a sua identidade messiânica. Temos que respeitar isso tudo. Próximo. Vamos ver agora as profecias sobre a vinda de Jesus, de diversos profetas, porque tudo isso já tinha sido demarcado antes da vinda dele. Ele esperava o Messias. Isaías: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal sobre o Messias. Qual é o sinal? Em Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará Emmanuel, Deus conosco. Então aqui o sinal é a virgindade de Maria, que engravida, mantendo a virgindade. E ela vai dar uma luz a um filho, que ele chama Emmanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. Próximo. Ora, o nascimento de Jesus, o Cristo, foi, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida. Então diz, isso está em Mateus. Então Mateus também diz que a virgem concebe, no caso é Maria. Maria. Voltamos para Isaías. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Renovo é um broto, é o início de uma plantazinha. Isaías 11,1. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão. E na linhagem genealógica, gerou Jacó. Jacó é José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo ungido. Então está tudo casando com a profecia e com as citações de Mateus, no caso. Próximo. Aí, outras citações concordantes. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou que estavam doentes. Endemoniados é obsessão, né? Que a gente conhece no espiritismo, né? Classicamente está obsediado. Aí a gente faz a prece e o espírito sai, né? No caso dele, nem precisava de coisa nenhuma, a energia dele
tudo era divino. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, toda essa iniquidade, todo esse desvio, toda essa transgressão, ela vai cair, vai ser deslocada para Jesus. E ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, em Isaías, ele diz que Jesus vai assumir as transgressões, não chama o pecado, que em espiritismo não há pecado, a violação das leis divinas, e vai sofrer por isso. Como o quê? Como uma ovelha no rito levítico dos judaicos. Daí Jesus ser chamado a ovelha de Deus. Agnus Dei, né? Vocês estão acompanhando, né? Então sacrificava as ovelhas, ele deu o sacrifício dele próprio também. Próximo. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas agressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso ainda é Isaías. Agora vamos ver Pedro, primeira epístola de Pedro, 2,24. Porquanto para isso mesmo o foste chamados, porque também o Cristo sofreu em vosso lugar, deslocou para o Cristo, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum que se achou na sua boca. Então aí o deslocamento eu diria, o comportamento sacrificial de Jesus, dando ele como sacrifício para redimir a humanidade. Como os judeus davam sacrifício às ovelhas e à pomba para redimir aqueles que eles seguiam e pediam a liberação das suas culpas e pecados. Mas isso é o texto, ele deu a vida dele, deu de fato, mas mais do que a vida, nós temos que seguir os ensinamentos. Se nós não seguirmos os ensinamentos, nada acontecerá, porque nós achamos que ele sacrificou por nós e nós ficamos puros. Nós só vamos ficar puros de fato quando modificarmos a nossa moral para o caminho superior do bem e da caridade. Próximo. Outro profeta, Miqueias. Esse também é bonito. E tu, Belém, Éfrata, uma região próxima de Belém, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá. Quer dizer, em Judá tem aquele grupo de milhares de judeus, mas ali está Belém. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Querem mais clareza que isso? Belém. Que será em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Belém. De Belém sairá o que vai reinar em Israel. Próximo. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome de Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Miqueias. Próximo. Jeremias. É outro. Ali faltou uma citação. Quando falei de Belém, eu tinha que pesquisar um pouquinho em Mateus ou Marcos, a referência dele nascer em Belém. Ali faltou. Vamos próximo. Jeremias. Eis que vem o dia, diz o Senhor, em que levantareis a Davi um renovo justo, renovo, broto, parte inicial de um ramo, ou de uma flor ou uma folha. E rei que reinará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Jeremias. Então, mais uma vez, Jeremias confirma que o Messias vai vir da casa de Davi. Próximo. Zacarias. Próximo.
alegra-te muito, ó filha do Sião. Todos nós estamos escutando a palavra Sião hoje em dia, que gera a palavra sionista, não é? Que causa os judeus que migraram para as suas cidades antigas, para o seu povo antigo, né? Que é Israel, voltando ao caminho da sua origem. Então, Sião representa Israel no texto bíblico e o povo de Deus, quando o rei Davi conquistou a fortaleza dos jebuseus. Sião ficou conhecida como a cidade de Davi. Sião se tornou um centro político de Jerusalém. Então, Sião, ele representa essa vitória de Davi sobre os jebuseus, e lá ficou situado o centro governamental dos judeus. Quando diz que vai sionista, é que vai voltar para a origem deles, que é em Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, montado em um jumento, num jumentinho. Então, aí uma identificação em Zacarias, diz que o Salvador vai vir montado num jumento. Está claro aí? Estão me ouvindo bem? Ninguém está dormindo, não? Não dá para dormir, não, hein? Vai dormir em casa. É o sono inimigo, isso aí eu conheço bem. A pessoa vem para cá, dorme o tempo todo, acorda e vai para casa. Chega lá, tem sono à noite. Não é? O sono inimigo são os caras que estão dando energia para dormir, dando passe, né? Os espíritos que não querem que a pessoa aprenda. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-vos. Quer dizer, casando, Jesus manda trazer a jumentinha, casando com Zacarias. Isso está em Mateus 21, 1.2. Próximo. Bom, então foram essas as referências que eu tomei dos principais profetas. Jeremias, Isaías e outros tantos, né? Agora, como Jesus vivia num ambiente judaico, então Jesus também aqui é visto como rabino. Isso é um dia de sábado que ele está pregando na sinagoga. Aí está certo que ele está com a cabeça coberta, está certo. Então vem aqui de João. Então exclamou Natanael: Rabino, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Rabino. A Bíblia não coloca o nome Rabino, colocou a palavra mestre. O Rabino é o mestre, mas a identidade de Jesus é o mestre judeu, portanto é Rabino. A Bíblia foi torcendo tudo. Vai torcer. Em vez de chamar sinagoga, chama templo, mas é a sinagoga. Não é? João 1,49, próximo. Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Em João 9,2, outra vez. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuraram eliminá-la. Quer dizer, isso está em Lucas. O grande problema de Jesus, que não é o problema, foi uma determinação divina, foi que ele entrou em choque com os sacerdotes, com os escribas e com o Vaticano da época. O Vaticano da época era o grande templo de Jerusalém. Não é? E dentro do templo tinha o grande centro religioso, que era o Sinédrio, que lembra Papa, que lembra cardeal, que lembra bispo, que lembra padre, uma hierarquia religiosa. E essa hierarquia religiosa, ela estava o quê? Preocupada com o poder que Jesus ia subindo. E muitas coisas que eles diziam iam de encontro aos interesses institucionais do Sinédrio. Então eles tinham que dar um jeito em Jesus. Então, esse foi um dos problemas que foi levado à crucificação. Foi um problema basicamente de contextualização religiosa. O outro problema também que aconteceu foi que os romanos foram informados, falsamente informados, que Jesus queria ser o rei de Israel. E os romanos só tinham um rei, que é o César, o imperador César. Então eles temiam que esse Jesus levantasse o povo e entrasse em luta, em conflito com o domínio romano, produzindo então um grande conflito, uma grande dissensão.
Então foram duas razões do Jesus histórico que levaram à crucificação. O choque com os poderosos de Israel, religiosos, e os interesses de Roma. A Bíblia generaliza, isso também me dói muito, que ela diz, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Não foram os judeus, porque Jesus pregava para os judeus, ele estava entre os judeus, foi um segmento religioso e um segmento de poder. Eles tinham que ter trocado a palavra judeu para colocar o sinédrio, que o sinédrio que era o alto religioso. Então isso é uma das razões do antissemitismo secular também. A Bíblia não é brincadeira. Ela misturou tudo, infelizmente. Pronto, próximo. Esse também, vocês estão com sono? Não, né? Agora vamos, hein, Glorinha, ver como Jesus, ele autentica os ensinamentos mosaicos e dos profetas. Ele autentica, ele dá como bom e segue, né? Essa autenticação do Moisés e dos profetas está nessa ilustração aqui, está tudo bem, todos estão cumpridos. Jesus está ali com a Torá pregando a lei divina, a lei mosaica também. Vamos lá. Próximo. Não penseis, atenção, ninguém dorme. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não pensei. Não os vim destruir, mas cumprir-lhe. A lei é Moisés. Os profetas que ele ensinou. Eu cumprir-lhes. Porquanto em verdade vos digo que o céu, é a metáfora, e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Até o último iota, que é uma letra do alfabeto grego, e o último ponto, Mateus. O que são as leis, são os profetas? Ele vai autenticar isso também. A lei e o profeta são os princípios divinos, as leis morais. E a moral, não é a lei civil de Moisés, que o Velho Testamento tem também um código civil, um código de religioso, tal, mas é o princípio, o núcleo, o cerne de tudo que nos deve levar, que é a lei e os profetas, que é o ensinamento da moral, reverberando da moral do Cristo e do moral de Moisés, naquilo que ele diz, como, por exemplo, seus 10 mandamentos, o decálogo, que é uma moral muito forte, trazida pelos judeus. Próximo. Bem, isso aí foi mais um registro da continuidade de Jesus com Moisés, depois de Moisés. Não há oposição, há uma continuidade, há um sentido evolutivo, há uma inteligência religiosa, há um princípio divino regulando tudo isso. Porque tudo, no fundo, é regulado por Deus. Mas ele é identificado como judeu por uma mulher samaritana. Vamos estudar um pouquinho o que é Samaria? Vamos lá. Hein, Auro? Samaria. Próximo. Introdução, samaritanos. A Samaria era o reino dissidente de Israel. Israel ficou Israel e Judá criaram um reino e Samaria saiu, criou um outro reino, dissidente de Israel. Adotaram apenas os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, quer dizer, a Torá, e rejeitaram os livros anexados posteriormente, os dos profetas e os salmos. Então ficou basicamente com o Pentateuco mosaico. Aos olhos dos judeus eram ortodoxos, dos judeus ortodoxos, samaritanos eram heréticos, eram os protestantes da época, samaritanos não falavam com os judeus. Então era uma seita dissidente de Israel, reformista, ou só aceitava o Pentateuco mosaico e não assentava os demais profetas e os salmistas, etc. Eles tinham na Samaria um monte que eles tinham, tinham dedicado a sua atenção religiosa, que era o monte de Gerizim. E em Jerusalém era Jerusalém o templo. Então, cada um tem o seu culto. Eles, como foram reformistas,
semelham-se aos protestantes de Lutero em relação à igreja nos anos 1400 e pouco. Então, mas não falavam com os judeus não falavam com ele. Próximo. Mas aí aconteceu que Jesus estava muito cansado, passando pela Samaria, e sentou-se ao lado de um poço, o poço de Jacó, para beber água. Vamos ver o que acontece. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentava-se junto ao poço, por volta da hora sexta, meio-dia. A primeira hora dos judeus é 6 horas da manhã. A segunda, a hora sexta é 6 mais 6, é meio-dia. A hora nona é meio-dia mais 13, é 3 horas. Tá? Da hora sexta era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha que autentificação mais pura, passando de uma pessoa de humilde e vendo que realmente Jesus é judeu. É um judeu. Porque os judeus não são com os samaritanos, não falam com os samaritanos. Muito bem, então aí a identificação da mulher na Samaria está em João 4,6.9. Próximo. Nesse momento, nesse diálogo, Jesus vai se identificar como o Messias. Ele já tinha colocado isso em Isaías 61.1, quando ele leu a Torá e leu Isaías 61.1 no templo na sinagoga de Nazaré, que o Deus baixou sobre mim, a vontade de Deus baixou sobre mim, e ele prega que veio para libertar, que veio para curar, que veio para consolar, etc. Mas nesse caso ele se identifica como Messias, um Messias que nasce do povo judeu, porque ele era judeu, o Messias nasceria dos judeus, os judeus esperavam. Os judeus até hoje não creem que Jesus foi um Messias. Isso é uma aula que a gente pode dar. Mas nesse momento, ele caracteriza que é Jesus e que vem dos judeus. Ele responde, ainda samaritana. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, que é o Gerizim, nem em Jerusalém, lá, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação veio do judeu, do povo judeu. Não tem nem como contestar. Jesus é a salvação. Próximo. Jesus se confessa Messias, ainda no diálogo. Eu sei que a salvação vem dos judeus, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, ela sabe. Quando ele vier anunciar todas as coisas, anunciará todas as coisas. Mas o Messias vai anunciar tudo. Disse-lhe Jesus: eu é que falo contigo. Ele é o Messias. Esse diálogo da samaritana é um diálogo maravilhoso. Próximo. Bom, vou beber uma aguinha um instantinho. Vocês estão gostando? É? Está esclarecendo? É isso que eu quero que vocês aprendam. Agora vamos tratar de um fenômeno que a Bíblia diz, transfiguração de Jesus, que a fisionomia dele se ilumina, completamente iluminado o rosto, etc. Mas dentro disso tem um lado que é mais importante para nós, que é a materialização de Moisés e de Elias. Além da transfiguração, antes houve junto a materialização de Moisés e de Elias. Isso aconteceu no Monte Tabor. Pô, tá difícil, hein, pessoal?
Hein, Glorinha? Então está aqui, Jesus está ladeado por Moisés e por Elias, e aqui no chão estão Pedro, Tiago e João. Aqui, ó, Pedro, João e Tião, Jesus no meio, Elias e Moisés. Jesus ladeado por Moisés e Elias, no solo Pedro, Tiago e João. É factível que tenham dado ectoplasma para a materialização. Eu acho que Tiago e João deram o ectoplasma, para Jesus se materializar, é o perispírito dele se materializar. Próximo. Aí vem o texto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou a um alto monte, lá para cima, o Monte Tabor, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que aparece Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias falando com ele materializado. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Eram os costumes fazer as tendas. Isso está em Mateus 17. Materialização de Jesus. O que significa isso? Para nós que estamos estudando, né, Aura? O que significa essa materialização? Vamos ver. Próximo. Aí está o traço. Aqui está Jesus, aqui está Moisés, aqui está Elias. Jesus, Moisés marcado pelos 10 mandamentos, e Elias, que é o primeiro profeta. Então, essa materialização é igual ao futebol. Por exemplo, você juntou um vascaíno com um fluminense e um flamenguista. Cada um do sua paixão. Mas nesse momento estão todos juntos, abraçados. Quer dizer, é a transição do Velho Testamento, a transição mosaica para Jesus. Mas Jesus não nega a sua origem, nem os ensinamentos mosaicos. Ele diz que tem que cumpri-los. Mas ele vai reformar, vai criar uma nova visão, mantendo a sua identidade judaica e respeitando Moisés e o profeta Elias. É o elo de Moisés e Elias com Jesus, o judaísmo com o cristianismo, meu Deus. Próximo. Então, a relação de Moisés e Elias, aqui está mais tarde, é João Batista, aqui o João Batista é a encarnação de Elias, está aqui o João Batista, a imagem dele. Próximo. Vamos ver o que diz aí a Bíblia. Por que dizem os escribas, será preciso que volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. Olha, Elias já veio. Se já veio, ele reencarnou, não é? Ele não está lá no mundo espiritual, Elias? Se ele já veio, ele está reencarnando. Já veio. Não ficou lá, já veio para cá. Que ele já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então eles compreenderam que foi de João Batista que lhes falaram. Lindo esse texto, lindo. Eu vou voltar mais ou menos para chamar a atenção. Isso é a Bíblia. Como eu disse, Justina, no anos 500, depois de Cristo, mudou isso tudo. Cortou a reencarnação. Mas ela está em contradição, porque o próprio Mateus diz que é a reencarnação. Elias, que volta em João Batista. Primeiro item, transfiguração de Jesus, concomitantemente a materialização de Moisés e Elias, a transfiguração do Mestre. Marca nova etapa da lei do progresso espiritual estabelecido por Deus para o homem. Há uma lei divina, Glorinha, chamada lei do progresso. O homem vai progredindo encarnação a encarnação. Cada encarnação é um passo que ele dá no seu progresso espiritual e no seu progresso intelectual. E assim como o homem, encarnação a encarnação, progride,
as sociedades e os povos progridem, porque os povos e as sociedades são formadas de reencarnados. Então, nesse caso, há uma transição à realidade religiosa mosaica, que contempla uma área, uma idade daquele povo. A religião mosaica contempla a realidade do povo judeu, e mais além, quando a idade se modifica, aparece Jesus, que traz novas informações, novos princípios morais. Então, na lei divina é uma coisa, o programa é uma coisa linear. Não existe, porque Judas traiu Jesus, não existe isso. Está predito aqui pelos profetas que ele vai ser transpassado. E Jesus, com a potência dele, ele não saberia o que o Judas estava pensando? Absurdo, ele não saberia. O Chico Xavier sabia que as pessoas estavam pensando. Então, tudo isso foi construído para vitimizar Jesus, e vitimizando Jesus, trazer para os seus seguidores a vitimização. Porque nós, na concepção religiosa católica, nós nascemos com o pecado original, não é isso? Herdamos de Adão o pecado de Adão e Eva. Esse pecado foi trazido para nós, foi herdado. E nós temos que sair desse pecado original. E vamos sair pelo batismo, que é um símbolo quando a criança nasce, e vai andando nisso, sempre na vitimização. O Espiritismo não vitimiza ninguém, ele esclarece pela lógica e pela razão. Por isso que é uma filosofia absolutamente lógica e racional. Não somos vítimas, nós vamos conduzir a nossa vida para o progresso, porque Deus está nos dando a cada dia uma oportunidade de nos redimirmos. Está claro o que eu falei aí? Está claro, né? Então, a transfiguração de Jesus é uma nova etapa, entre Moisés, Elias de um lado e Jesus. Moisés é uma etapa, Jesus é a etapa subsequente, que consolidará a nova era. É um sítio chamado Nova Era. Novos tempos. Próximo. Eis o gráfico. A continuidade: Moisés, Elias, Jesus, João Batista. Aqui está Moisés, ele se interliga a Elias, Elias se interliga a Jesus, e Jesus gera João, já que reencarna como João Batista. Próximo. Bom, nós estamos quase terminando. Eu fiz aí um trabalho para vocês, que eu quero dar de presente, que é uma relação de textos da Torá com o Novo Testamento, com os Evangelhos. Quem me ajudou muito foi um trabalho do Rabino Solbel sobre isso, e já faleceu, mas eu tenho essa referência do trabalho dele. Ele fez isso, eu adaptei e melhorei. Henri Solbel foi um rabino que vivia em São Paulo, falou sobre Jesus. Vamos ver as referências. De um lado tem aqui a Bíblia, e do outro lado está com a Torá. Está certo? Né? Fazer a comparação, Bíblia e Torá. Primeiro. Próximo. Vamos ver o que diz a Bíblia. Chegando a um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual o principal mandamento? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor do teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 28. Aqui está. É o primeiro mandamento. Marcos. Vamos ver o Jesus. Ouve, Israel. Não, em Moisés agora. A correspondência. Ouve, Israel. O Senhor nosso é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento e com toda a tua força. Deuteronômio 6,41. Mesma coisa. Porque Jesus, ele não podia, ele tinha que seguir as Escrituras, não disse que seguia. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumpri-lo. Ele tinha que entrar nisso.
O segundo mandamento dentro desse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Todo mundo sabe disso, né? O Deuteronômio: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levítico 19, 18, para quem quiser consultar. Porque o que eu tenho ouvido, que os judeus eles vinham na lei italiana, olho por olho, dente por dente. Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Não existe isso. Eu não achei na Bíblia isso. Mas eles fizeram essa oposição, judeus e cristãos, né? Mas não existe, é uma continuidade. São pessoas que continuaram a mesma ideologia marcada por Deus. Então aí já está a correspondência. O próximo: portanto, vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Está certo? Pai nosso. Isso Mateus, em Isaías: mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu és o Senhor, o nosso Pai. Aqui, Pai nosso que está no céu, o Senhor é o nosso Pai. O que você acha? Confere? Mateus: não penseis que vinha abolir a lei e os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Isso Jesus disse. E aí, um comentário meu: Jesus afirma seu amor à lei mosaica, a Torá, os profetas, porque ele aqui vai cumprir a lei e os profetas, que é a Torá e os profetas. Próximo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mateus: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação, aos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor, Deus sou santo. Você trocar a palavra santo por perfeição, diz: perfeitos sereis, porque eu, o Senhor vosso, é perfeito. Mesma coisa. Levítico 19.1, 2. Bem, essa foi a aula. Daqui para frente, eu espero que os que estão me ouvindo possam divulgar esses conhecimentos, né? Fazer o melhor para que haja um progresso espiritual e que cesse essa crítica católica aos judeus. A gente tem que falar, pai, tem que unir os judeus, Jesus, Moisés, Jesus, Eli, tem que unir, porque está tudo na Bíblia. Não foi assim. Outro problema que me feriu muito foi o chamado deicídio. Você sabe o que é deicídio? Alguém sabe? Não. Deicídio é a morte de Deus. Suicídio, né? Enfim, deicídio é a morte de Deus. Como a igreja reconhece Jesus como Deus, na sua dogmática, porque ele é pai e é filho ao mesmo tempo, não é assim? Pai e filho, o Espírito Santo, ele é pai e é filho, ele é pai e é filho, ele é dual, é filho e pai, é Deus também. O deicídio é a morte de Jesus. Esse deicídio vigiu desde o advento da primeira Bíblia, que deve ser nos anos 100, depois de Cristo, até 1950 do século passado. Dizendo que os judeus mataram Jesus, vamos malhar o Judas, pegava o Judas no sábado de aleluia e dava porrada nele, batia nele. Não é? E isso está tudo errado. Isso foi uma das razões do antissemitismo. A própria igreja propagou o deicídio. E por Jesus, por Judas, acharam que Judas era judeu. O Judas era um nome daquela época, não tinha nada como judeu. Ou tem o São Judas Tadeu. Será que o Judas Tadeu é judeu? Não é. Até o dia dele. Acho que é o dia hoje de São Judas Tadeu. Então, isso foi com o Papa João Paulo II, se eu não me engano. Ele fez um concílio lá, quer dizer, uma reunião de coisas, excluiu os judeus do deicídio, absolveu os judeus do deicídio. Aí eles hoje não são concebidos na dogmática e na teologia católica como deicida, acabou. Mas isso foi curtido e essa posição de preconceito com os judeus é muito clássica, porque ela é um preconceito cultural, assim como nos negros, né? Quer dizer, o preconceito contra os negros vai há séculos, dizendo que o negro é um ser inferior, que é séculos, gerações. Isso a gente não pode passar o pano assim e limpar. A gente pode dar consciência que isso não é correto.
que perante Deus todos são seus filhos, independente da cor. A mesma coisa com os judeus, que os judeus é mercenário, que o judeu é usuário, que os judeus é isso, que o judeu... Enfim, isso ficou marcado. E aqui essa aula também quer tirar isso, quer tirar essa imagem, dizer, não, os judeus são primos, ou são irmãos de Jesus, porque Jesus é judeu. Agora, se Jesus chegasse e ia pegar os judeus, ele não ia deixar, né? Então, a aula foi essa. Eu espero ter reabilitado o conhecimento sobre Jesus como judeu e valorizado, sobretudo, os seus ensinamentos morais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou fechar. Aqui, alguém curioso? Eu gostaria de fazer um comentário. Quando o senhor leu que Jesus falou que ele não veio para mudar a lei, mas sim para fazer cumprir a lei, né? Porque a lei existia, né, professor? Só não era cumprida, né? A lei existia, só não era cumprida. Quando Jesus começou a fazer cumprir a lei, ele começou a ser perseguido, né? A lei existia, só não era cumprida. Quando Jesus começou a fazer cumprir a lei, que ele disse, eu vim para fazer cumprir a lei. A lei que ele chamava eram 5 livros de Moisés. Desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o último, que é o Deuteronômio. Tá a lei. São 623 mandamentos que tem lá, morais. Agora, o livro de Moisés, ele passou, além de tocar de coisas espirituais, passou a criar um código social, código penal, um código civil, sobre o comportamento, código sobre o trabalho, código sobre ganhar dinheiro, enfim. E saindo da parte religiosa, ele se tornou um instrumento social de poder. Mas quando Jesus fala da lei, não é essa lei mosaica, civil, penal, etc. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a contribuição essencial do povo judeu à civilização. Os 10 mandamentos mosaicos. Se alguns cumpriam os 10 mandamentos, outros não cumpriam. Não há essa... não pode dizer que os judeus não cumpriam os 10 mandamentos. Alguns cumpriam a lei mosaica, outros não cumpriam. Enfim, não pode botar a culpa no indivíduo, na lei. Tem que botar a culpa naqueles que cumprem. Agora, ele reproduz aqui, no nossa fala, muitos textos dos profetas. Reproduz muitos textos de Levítico, de Número, sei lá, Número não foi. Enfim, eu não posso criar um limite entre Jesus e os judeus, né? O catolicismo. Para mim, na minha visão, eu quero que vocês me entendam, ver essa imagem clara na minha mente. Clara, clara. Uma vez eu fui a Manaus. E Manaus é banhada pelo Rio Negro. O Rio Negro vai descendo. Quando chega o momento, ele se encontra com Solimões. Está escutando? A água dele corre aqui, Negro, e a água aqui corre de Solimões. A temperatura aqui é diferente, a salinidade não existe no Rio Negro, ou existe, não me lembro, e aqui é o Solimões. Então, eles correm uns 3 quilômetros paralelos, um ao outro. Em dado momento, quando equilibra a temperatura, eles se fundem e formam o Amazonas. Se eu figurar Moisés aqui como Rio Negro, Jesus como Solimões, e eles vão se colocando, vão se ajustando para formar uma nova era, novos conhecimentos, mas sem renegar os conhecimentos do passado. Então eu tenho aqui o Amazonas, que é a fusão das leis mosaicas morais, sobretudo, com as leis morais de Jesus. Embora muito que Jesus disse, eu li aqui, ele reproduz Levítico, reproduz os diversos livros mosaicos. Está certo? Aqui não é antítese, é uma síntese. Quer dizer, o pessoal faz a antítese. Jesus aqui, Moisés aqui, olho por olho, dente por dente, são todos atrasados.
aqui é o novo céu, a nova era. Não existe isso. Isso aqui foi modificado, né? As leis mosaicas foram adotadas por Jesus. Por isso que ele diz que eu não vim abolir, eu vim cumprir. Quer dizer, o texto dele é não tirar a lei, é cumprir a lei. Bem, 11h30. Mais alguma coisa aqui? Ó? Ninguém quer falar mais nada? Mais nada, Áureo? Você que é um cara inteligente. Apostila não está no celular. A aula está no celular, não está no celular do grupo? Tem que pegar. Alguém está no nosso grupo aqui? Todos estão aqui? Todos ali? Está no grupo? Não. No celular, no grupo? Tá? Já deu o telefone? Tá bom. Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês. Eu vou fazer a prece de encerramento. Eu espero ter sido útil a vocês, de todo o meu coração, e com isso tirar um pouco da agressividade, do racismo e de tudo de mal que a sociedade hoje está vivendo.